Ser humanos de todo o Brasil, estamos de volta em mais um vídeo aqui do canal Física para Leigos, trazendo, claro, questões resolvidas sobre trabalho, que foi a primeira aula do preparatório para concurso do Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. É o CBMERG 2022. Claro, você assistiu essa aula de trabalho, não? Se você não assistiu a aula de trabalho de uma força, eu vou deixar aqui o card para você poder assistir e depois vir aqui ver os exercícios, as questões resolvidas. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o professor Leandrinho, muito prazer. Se inscreva no canal, por favor, ajude o Física para Leigos a atingir mais alunos para estudar, se preparar para concurso, entender física do zero, pegar algumas dicas, resolver algumas questões de vestibular, enfim, vai ajudar muito você que quer se preparar para a física, ok? E também depois de assistir os vídeos, deixe seu joinha que vai ser muito importante aqui pro canal. Vamos lá? Questões resolvidas, preparando você para o concurso do Bombeiro Militar. Pegou teu papel? Pegou seu lápis, sua borracha, lapiseira, caneta, não importa? Então vamos lá. Questões sobre trabalho de uma força que pode vir a cair na tua prova de concurso. Vamos lá. Observe a reprodução da tela Cena Rural de Cândido Portinari, na qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Para realizar determinada tarefa, ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y, X e Y, ok? Sucessivamente, em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que, no final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho T. Observe o esquema. Então vai de X, olha lá, X, enxada vai para baixo, percorrendo essa altura de 0,8, esse movimento, até Y. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de T em joules igual a... Gente, estamos falando do quê? Se a massa da enxada ela percorre uma altura de 0,8 metros, ok? Essa enxada ela tem massa de 1,3 kg. O que acontece? O lavrador vai realizar o trabalho, mas de que força? Se ele faz esse movimento do centro de massa da enxada, sair de X e percorrer uma altura Y, é o trabalho da força-peso da enxada. Então, o trabalho que esse lavrador vai exercer é exatamente o trabalho da força-peso da enxada. Que interessante, né? Ele vai apenas fazer esse movimento, vai movimentar essa enxada. Quantas vezes? Ele vai repetir isso 50 vezes. Então, temos que o trabalho, cadê? Vamos fazer aqui, pronto. O trabalho da força-peso da enxada será igual ao peso dessa enxada vezes a altura que ela percorre. Peso é massa vezes gravidade, não é isso? mg vezes h. Quantas vezes esse movimento de altura do ponto X ao ponto Y vai ocorrer? 50 vezes vai ocorrer, né, esse trabalho, essa força de movimento do peso da enxada. Então nós temos que esse movimento ocorrerá 50 vezes a massa da enxada, a gravidade e a altura de quanto? 0,8. Caramba, Leandrinho, se cai uma questão dessa, hein? Rapidinho a gente faz, bem rápido, bem tranquilo. Então, o trabalho da força-peso dessa enxada será igual a 520, olha a unidade de medida de trabalho, joules, beleza? Poxa, Leandrinho, tomara que caia uma questão dessa. Eu também torço que caia uma questão simples dessa para vocês, ok? Resposta letra B, de bola. Vamos para a próxima.
Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente, em função da alongação da fita, é dada pelo gráfico. Tá ali o gráfico bonitinho. F, a força elástica, e X, a elongação da fita. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular a quem? A superfície da perna do paciente. Então a superfície ela é vertical, né? E o movimento vai ser perpendicular, ou seja, horizontal, no sentido do eixo X, tá? No deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação 20 centímetros, até a posição Y, em que a fita tem elongação de 60 centímetros, o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica da fita sobre a perna do paciente é igual a... Ah, Leandrinho, já matei a questão. Trabalho... Opa, deixa eu tirar aqui, pronto. Trabalho de uma força elástica nada mais é do que, vamos lá, K, constante elástica, se tem, vezes X, que é a deformação, a gente tem alguns X ali, né, a elongação dela, ao quadrado, sobre 2. O que me prejudica? A elongação a gente poderia encontrar até pelo gráfico, mas o K não tem. Ah, Leandrinho, mas eu tenho a força atuando em cada elongação. Deve ser constante. Ó, é uma reta, então eu posso encontrar o K ali. Pode encontrar o K ali. Só que existe uma outra forma de você fazer mais rapidamente. Então, ou você vai encontrar o K pela expressão força elástica igual a Kx, e aí você vai pegar o quê? Você vai pegar o valor da força e ali da elongação, vai encontrar o K, vai jogar na expressão e vai encontrar o trabalho. Então é uma forma de você fazer. Qual é a outra forma de você fazer? Vejam bem. Lembra que trabalho vai ser numericamente igual à área, qualquer força, inclusive a força elástica. Então você tem aqui, ó, partindo do ponto X, olha que bonitinho, até onde? Ó, até aqui o ponto Y, olha aqui, que é exatamente de onde? De 0,20 metros de elongação, 20 centímetros, até 60. Então eu tenho o quê? Eu tenho essa areazinha aqui. Olha que bacana. Para você fazer o quê? Determinar essa área. E determinando essa área, eu vou ter numericamente o meu trabalho. Então, trabalho dessa força elástica pode ser determinada, ó, numericamente pela área da figura. Que figura é essa? De 0,20 a 0,60 você tem um trapézio, ok? Então eu vou ter numericamente igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Então o trabalho da força elástica será numericamente igual a, vamos lá, base maior, meu trapézio está deitadinho, então vale 30 newtons, né? Mais base menor, de 0 a 10, vale 10. A altura, de 0,20 a 0,60, tem 0,40. O 0,4 dividido por 2. Poxa, Leandrinho, muito mais simples, muito menos trabalho, né? Do que achar o K, depois jogar ali, tem um quadrado, pode ser chato com número decimal. Pois é, então aqui ficou um pouquinho mais simples, ok? Resposta, letra C, 8 joules. Poxa, Leandro, olha, obrigado pelo macete, que senão eu ia ficar igual a um louco encontrando o K, que não é difícil, né? Que você tem ali um gráfico, é uma reta, então é constante o valor do K para cada elongação do corpo elástico aplicado uma força elástica, mas acredito que pela área do gráfico é mais fácil. Se você fez pela formulazinha de força elástica e depois o trabalho da força elástica,
Deixe seu comentário se o valor bateu certinho. Bateu certinho qual letra? Aqui, ó, letra C de coração. Mais uma questão, vamos lá. O ciclismo de pista é uma das modalidades mais bonitas de se assistir em Jogos Olímpicos. É disputado em uma pista geralmente fechada, denominada velódromo. Em uma das etapas eliminatórias do torneio olímpico, a potência de uma ciclista se deslocando com velocidade constante de 30 metros por segundo é de 450 watts. Assim, pode-se inferir que o módulo da força de atrito exercida pelo ar vale. Leandro, módulo da força de atrito, você não falou de potência ainda. Eu vou falar de potência na nossa próxima aula, mas já podemos utilizar aqui sem problema nenhum. Começando, claro, pelo que está pedindo. Tem uma dica que eu fiz aqui no canal de como fazer questões difíceis. A gente começa pela pergunta. Qual é o quê? O módulo, ó, da força de atrito exercida pelo ar. Ora, se você tem uma força de atrito fazendo o quê? Agindo sobre um ciclista que tem uma potência a favor dele, ou seja, contrário a esse ar, com velocidade de 30 metros por segundo e uma potência de 400 watts, o que é 400 watts? A gente vai ver isso em potência. 400 watts é a energia por intervalo de tempo. Se sua velocidade é constante, significa que as forças estão em equilíbrio. Primeira lei de Newton, nós vamos ter essa aula aqui, porque faz parte também do edital. Leis de Newton. Então ele faz uma força para frente com essa potência exatamente igual à força de atrito do ar, para manter essa velocidade de 30 metros por segundo. Tá certo? Então o trabalho que ele faz para frente é exatamente o trabalho de sua força, né, do pedal, é a mesma coisa que o ar faz contrário a ele. Então, se formos calcular o trabalho do atleta, do ciclista, é exatamente igual ao trabalho do ar. Só que o trabalho do ar é o quê? É FAT vezes o deslocamento. Caramba, o deslocamento do ar o deslocamento do ar é o mesmo que o ciclista está fazendo para frente. Não é isso? A mesma coisa. Leandro, mas eu não tenho o deslocamento, eu tenho a velocidade constante. Se ele mantém a velocidade constante, a média vai ser sempre o valor dessa própria velocidade. Então olha que macete legal. Deslocamento por tempo, isso daqui seria o quê? Velocidade média. Mas só que se eu divido um lado por t, o outro lado da igualdade eu também tenho que fazer. Sabe o que é trabalho por intervalo de tempo? Não? Vamos ver na nossa próxima aula. Potência, ok? Então o trabalho realizado por um intervalo de tempo é potência. Qual é a potência então? Que é a relação de trabalho, potência, por intervalo de tempo. 450. Então, 450 é igual a força de atrito vezes a velocidade média, que é 30. Poxa, Leandro, que questão legal. Questão bem simples, né? Força de atrito. Concluímos, então, que a força de atrito será exatamente 15 newtons. Poxa, que bacana, Leandrinho. Vamos lá? Qual é a alternativa? Letra B. Vamos ver melhor na nossa próxima aula de conservação de energia exatamente potência e a relação de potência com a velocidade média. Então preparem-se. Vamos para a última questão. A figura mostra o mesmo bloco deslizando sobre duas rampas. A primeira está inclinada de um ângulo θ1 em relação à horizontal. E a segunda está inclinada de um ângulo θ2, também em relação à horizontal, sendo θ1 menor que θ2, ok? Em ambos os casos, o bloco parte da altura H e desliza até o final das rampas. O coeficiente de atrito entre a superfície do bloco
e as superfícies das duas rampas é o mesmo. Considerando os modos dos trabalhos realizados pelas forças, peso do bloco quando ele desce as rampas 1 e 2, trabalho P1 e trabalho P2, respectivamente, e os modos dos trabalhos realizados pela força de atrito entre o bloco e a superfície das rampas, quando o bloco desce as rampas 1 e 2, trabalho A1 e trabalho A2, respectivamente, pode-se afirmar que, gente, o trabalho da força-peso depende de quem? Óbvio, do peso e da altura. Percebam que o bloco é o mesmo nas duas rampas. Ah, Leandro, então para aí. Então, o peso do bloco na rampa 1 é exatamente o peso da rampa 2, correto? E a altura da rampa 1 é exatamente igual à altura da rampa 2. O que a gente conclui? Simples. Que o trabalho, né, que ele chamou de trabalho P1 é exatamente igual ao trabalho P2. Ok? Tranquilo? Beleza. Estamos entre quais alternativas? A e B. Então o trabalho da força de atrito também. Calma aí. O trabalho da força de atrito depende de quem? Da força de atrito, que pode ser igual e vai ser igual. Porque a força de atrito depende da normal e do Mi. O Mi é o mesmo. E a normal, que é o que, gente? Vamos lembrar da normal? Perpendicular à superfície. Essa é a normal. Ela vai estar o quê? Ela vai estar oposta a uma componente do peso aqui, conhecida como PY. Tá certo? Então você vai ter aqui uma componente da força-peso chamada PY. E aqui você tem a nossa amada e querida normal. Ok? Tá. Daqui a pouco a gente volta a esse plano inclinado aí. Eu vou falar algumas coisas para vocês que será mais esclarecido na aula de leis de Newton. Ok? Então vamos lá. Força de atrito vezes deslocamento. Olha o tamanho do deslocamento 1 e olhem o tamanho do deslocamento 2. Tá certo? Beleza, vamos lá. Se VAT é normal vezes o Mi, quem é normal? PY. E quem é PY? Vamos lá. PY é o peso vezes, tá, o cosseno do ângulo do plano inclinado. Vamos falar melhor isso lá na frente em leis de Newton, quando falarmos de plano inclinado, ok? Senão perderíamos muito tempo aqui. Vezes Mi, vezes D. Quem é D? Vou pegar uma retinha aqui, ó. A gente um pouco mais pro lado. Quem é D? D está relacionado com a altura e o ângulo nesses triângulos. Então nós temos que H, cateto oposto ao ângulo. D, a hipotenusa, ó, porque está de frente para o ângulo de 90. Questão boa, né? Então nós temos que seno do ângulo qualquer, pode ser 1 ou 2, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então quem é D? É a altura sobre o seno do ângulo. Substituindo, olha o que a gente tem. Trabalho da força de atrito, a gente tem peso, temos Mi, temos H, temos o cosseno do θ, dividido por quem? Pelo seno do θ. Leandro, relação de seno e cosseno eu conheço, hein? Você sabe que seno de um ângulo sobre cosseno é tangente. Só que eles têm cosseno sobre seno. Então nós temos aqui, na verdade, o quê? O inverso da tangente do ângulo θ. Perfeito? Vamos lembrar das principais tangentes? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1.
Então já é maior que a tangente de 30. Tangente de 60, raiz de 3, que já é maior que 1. Então aqui é uma crescente, né? Do menor ângulo para o maior ângulo, né? Você tem uma tangente maior. Quanto maior o ângulo, maior a tangente. Então vamos lá. Se θ1 é menor que θ2, logo nós temos o que, amores? Que tangente de θ1 será menor que a tangente de θ2. Vamos ver a relação da tangente com o trabalho da força de atrito? Ó, está no denominador e aqui está no numerador do outro lado da igualdade, ou seja, são inversamente proporcionais, porque cosseno sobre seno é 1 sobre tangente. Então, a tangente está aqui no denominador de um lado da igualdade e o trabalho está no numerador. Ou seja, é como se tudo isso fosse uma constante e relacionasse trabalho com a tangente. Então, se a tangente de θ1 é menor que a tangente de θ2, logo, o trabalho da força de atrito 1 será maior que o trabalho da força de atrito 2. Resposta, letra A. Que questão difícil, hein, Leandro? É difícil, mas pode vir a cair no seu concurso do bombeiro militar. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem, que é muito importante. Até nossa próxima aula de potência. #Física na Veia. Um grande abraço e bons estudos.